Olá, seja bem-vindo a mais uma edição especial do Maricá Debate, aqui na TV Maricá. Nesta semana, estamos reexibindo algumas das conversas mais marcantes que tivemos ao longo desses quase 12 meses no ar. E a nossa forma de celebrar, junto com você, o primeiro aniversário da TV Maricá, que acontece no próximo dia 10 de maio. Na última segunda-feira, falamos sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E hoje, quarta-feira, dia 16 de abril, seguimos com um tema que toca muitas famílias de Maricá: a introdução alimentar. Esse debate, originalmente exibido no dia 23 de agosto de 2024, reuniu especialistas para falar sobre os desafios, os cuidados e as descobertas desse momento tão importante no desenvolvimento dos bebês. Uma conversa rica em informações e afeto, que vale muito a pena ser vista ou revista. Vamos assistir? Bom, eu quero começar já dizendo que esse é um assunto que muito me interessa, muito me anima, porque já estava conversando com a Capinha aqui antes da gente começar, Laís. Eu tenho um bebê de 11 meses, então eu estou aí vivenciando essa experiência de início, né, da alimentação. Mas eu gostaria de pedir para a gente começar com vocês explicando no que consiste de fato a introdução alimentar e quais são os principais desafios que os pais aí, principalmente os pais de primeira viagem, têm nesse primeiro momento. Então, a introdução alimentar ela começa ali em torno de 6 meses e é o período que o neném começa a conseguir ficar mais durinho, assim, digamos, né? Começa a ter mais postura e aí ele tem alguns sinais de prontidão. Um deles é justamente essa mão-boca, né? Então, até mesmo coisinhas, brinquedo, ele tem essa sensação de tudo querer botar na boca. Ele também fica mais atento no que você está consumindo. Eu tenho uma sobrinha que ela tem 7 meses, muito fofa, e quando a gente está em churrasco de família, ela tá ali, ó, de olho no que a gente tá comendo. O movimento vai juntinho, né, os olhos. Exatamente. E a introdução alimentar nada mais é do que isso, sai ali do leite materno ou da fórmula, né, que é líquido, para alguma comida sólida. Então tem toda essa preparação, mas é um momento ali delicado, que os pais têm que ter paciência, que não é fácil, mas é basicamente isso, assim. Sim. Gostaria de complementar, Capim? Sim, a Laís falou de uma situação que eu acho que é fundamental, assim, que pouca gente fala, que é dessa estruturação do corpo, quando o corpo se prepara para receber o alimento, né? Até os primeiros meses, assim, que a criança está ou no leite materno ou numa fórmula, geralmente a posição em que esse bebê está se alimentando é mais reclinado, ele está no colo, ele está numa posição de conforto, de aconchego, de segurança. E quando a gente começa a fazer a introdução alimentar, a primeira coisa que a gente faz é tirar essa criança do colo, botar ela em cima sentada numa cadeira, com cinto de segurança, com pano amarrado no pescoço. Aquela mãe que a princípio estava ali plena, tranquila, dando mamar, já está ali ansiosa, nervosa, não sabe se a criança vai aceitar ou não, e se a criança não comer. Todo o ambiente em torno desse bebê precisa ser preparado para que essas primeiras refeições tenham o acolhimento e a segurança e o conforto que ele recebia no peito. E uma das coisas que ajuda muito a gente perceber esse momento de prontidão, na hora que a gente vai poder já levar o bebê para a cadeira, é a parte muscular mesmo. Esse bebê ele precisa estar se sentando sozinho. É diferente da gente botar o bebê sentado e ele ficar. É diferente do bebê que engatinha, rola para um lado, rola para o outro, e ele mesmo se põe sentado. Por que é tão importante isso? Porque o bebê que não consegue se colocar sentado, ele não tem uma postura adequada na hora que ele senta. Ele senta se segurando, algum adulto colocou ele ali e ele consegue ficar sentado. Geralmente com a coluna mais curvada, com o ombrinho mais para dentro, o que dá uma curvatura no esôfago dele. E se a gente coloca esse bebê com uma imaturidade postural para se alimentar sentado, provavelmente esse bebê vai desenvolver refluxo, vai ter desconforto abdominal, azia, porque a postura muscular dele, a estrutura do dorso dele ainda não compõe essa criança de se sentar e fazer uma refeição sentada. Então,
Se está na hora da introdução alimentar, a gente quer começar a trazer os primeiros alimentos nessa introdução alimentar e o bebê ainda não tem essa disponibilidade, essa maturidade muscular, o ideal é a gente começar a fazer a introdução alimentar ainda no colo, ainda com o conforto, com a segurança dele, ou encostado na perna, né? Quando você senta com a perninha dobrada assim, você bota ele com as costas apoiadas, que ele se sinta seguro, que ele se sinta confortável. Isso é um detalhe assim que faz muita diferença na disponibilidade do bebê aceitar ou não aquela refeição, porque imagina o desconforto dele ter que se equilibrar, dele ter que se manter ali ereto para receber essa comida. Então, quanto mais confortável for esses primeiros momentos, mais fácil vai ser desse bebê aceitar a comida. Agora, eu ia fazer uma outra pergunta, mas a Capim trouxe essa coisa dos pontos, né, dos sinais de prontidão. E muitas das vezes quando a gente, né, mães de primeira viagem, vai pesquisar sobre o assunto, fala muito sobre isso, né, de que precisa ter todos os sinais de prontidão para iniciar a introdução alimentar. Capim trouxe uma alternativa dessa coisa do colo. Então, tem formas de se adaptar, né, esse momento, Capim, porque fica-se uma ansiedade, né? As mães têm essa coisa, tipo assim, chega, preciso que meu filho faça logo 6 meses para começar a introdução alimentar, e muitas das vezes essa criança ainda não está pronta, né? Então, como fazer, assim, se vocês duas puderem comentar sobre isso, como faz, né? Precisa ter todos os sinais de prontidão? Tem alguma coisa que dá para adaptar? Como seria? Eu acho, assim, que o mais importante desse processo é a gente alinhar as demandas e as necessidades, né? Tanto do bebê quanto da família. Porque a gente sabe que o ideal é a gente começar a fazer uma introdução lá pelo 6º ano. Pelo 6º mês do bebê. Mas se essa mãe precisa voltar a trabalhar com 4 meses, porque a licença maternidade da gente não é de 6 meses. Né? Em algumas poucas empresas, hoje a gente já tem uma flexibilidade maior com isso, mas muitas vezes a mãe precisa autônoma, ou seja qual for a condição dela, muitas vezes precisa voltar a trabalhar muito antes desses 6 meses. Então, não é o ideal. Como é que a gente consegue adaptar isso? Então, assim, de todos os pontos de prontidão, a gente precisa realmente avaliar cada situação, cada dupla, mãe e filho, o ambiente que essa criança vai estar, como que vai ser dado o alimento. Mais importante do que qual alimento eu vou dar, qual vai ser o primeiro alimento, é como vai ser servida essa primeira refeição, qual é o estado emocional de quem vai dar quem vai ofertar essa refeição. É muito importante, assim, o estado emocional de quem vai oferecer essa refeição é tão importante quanto o próprio alimento. Porque é isso, se a mãe ou a babá ou o pai, seja quem for, estiver ali ansioso, tenso, não sabe, a criança não vai aceitar bem. Verdade. Seja o alimento mais delicioso do planeta. Entendeu? O ambiente em torno faz muita diferença. E aí, Laís pode complementar, senão eu falo para sempre. Não, é basicamente isso. E, assim, e também respeitar que aquele bebê ali, ele é um indivíduo único, né? Então, justamente como ela falou, tem crianças que vão desenvolver essa postura, né, muito bem em 6 meses, e tem crianças que vão demorar mais um pouco e tá tudo bem também, né? É bem melhor a gente respeitar essa fase aí do que, Deus me livre, acontecer alguma coisa, um engasgo, aqueles refluxos, né, que são perigosos. Sim. Agora, e assim, se a gente tiver, só para complementar, assim, se a gente estiver atento nessas percepções, tem uma coisa que é fundamental, que é o que atrapalha muito, mas que é onde a gente eu tento trabalhar mais, que é na tranquilidade, é trazer essa ansiedade de ter que comer, de ter que experimentar, de ter que gostar, lá para baixo. Pensar que a introdução alimentar é um processo. Se ele não gostar da banana que a gente vai oferecer amanhã, depois de amanhã ele pode gostar, e aí ainda tem manga, abobrinha, chuchu, berinjela, tem tanta coisa para experimentar. Isso aí. Que a gente, na ansiedade de querer mostrar tudo, pensa, ele está 6 meses comendo o mesmo alimento. Ele não precisa comer tudo em um mês. Né? A introdução alimentar precisa ser lenta e gradual, porque aí a chance dela funcionar é muito maior. Então a ansiedade tem que ir lá pro pé. É isso. Você falou da banana, é muito interessante, porque o meu filho, a gente começou, né, nessa coisa, tipo, a gente deu primeiro uma banana, e ele
deu a menor confiança para a banana. Hoje, com 11 meses, ele adora, assim, de todas as formas. A gente apresenta de várias maneiras diferentes, Ótimo. né? E ele ama todas elas. Então, assim, de fato é isso. Assim, não precisa criar essa expectativa tão alta logo nos primeiros momentos, né? Tem tempo, né? Tem tempo, tem bastante tempo para isso. Agora, agora, Laís, na sua opinião, quando os pais devem levar a criança para uma primeira consulta na nutricionista? Eu acho que, na minha opinião, até quando ela já está gestante. É muito importante estar acompanhando ali a gestação desde os primeiros, e até mesmo antes, né? Preparar o corpo para receber o neném, você observar suas vitaminas, observar a sua qualidade nutricional, incluir hábitos alimentares. Então, assim, antes de você pensar em ter realmente um neném, na minha opinião, você tem que estar realmente ali já acostumando seu corpo, já se alimentando bem para receber uma nova vida, né? Sim. E ali, durante a gestação, também tá fazendo boas escolhas, também priorizar legumes, verduras, fibras, fazer aquele ganho que a gente tem de cálculo na nutrição, né? O ganho de peso saudável, então acompanhado com o nutricionista, né? O ganho de peso, no caso, com alimentos de qualidade, não é com alimentos industrializados, né? Então, e aí, consequentemente, já vai vir uma criança mais saudável, incluída ali nesses hábitos alimentares, porque quando ela observa o hábito alimentar da família, que já está ali, é muito mais fácil dela seguir aquilo. Sim, então, desde antes, desde... Todo um processo, né? Muda a rotina da família, a criança certeza. vai junto nesse fluxo, né? Com certeza. Agora, Capim, a gente estava falando dessa coisa de começar com as frutas, né? Muita gente fala isso, né? Assim, a introdução é com 6 meses, mas com 4 meses começa com a frutinha. Mas muita gente ainda assim começa a introdução, mesmo com 6 meses, ali o primeiro alimento dá uma fruta, como foi o meu caso. Mas assim, o que acontece? Quais seriam... Esse é o ideal? É começar com um alimento? Quais seriam boas opções para iniciar essa introdução alimentar? Você, Capim, fala sobre as 5 cores no prato, né? Já dá para começar os primeiros dias de introdução alimentar já com as 5 cores? Como é que funciona? Não. Eu costumo orientar os meus pacientes, assim, o primeiro momento, voltando um pouco nessa sua pergunta, né? A Laís falou muito bem sobre a preparação do corpo da mulher para a gestação e para a chegada desse bebê, o quanto que a rotina alimentar da família vai ser determinante para a rotina alimentar desse bebê, né? Mas aí, falando especificamente da introdução alimentar, eu sempre trago um olhar de vamos começar a trabalhar nisso 1 mês antes da criança ter que estar comendo, né? Então, se ela precisa nutricionalmente começar a comer outras coisas ali com 6 meses, ele já tem necessidade nutricional de outros nutrientes que não vão ser supridos só pelo leite materno ou pela fórmula, o ideal é que a gente comece a brincar com os alimentos ali com 5 meses e meio, aí chegando nos 6 meses, porque aí ninguém está desesperado que a criança coma. É só uma experiência, é só uma curiosidade, é só trazer o alimento como mais uma das coisas que o bebê vai ter contato. Pensa, esse bebê, ele bota controle remoto, chinelo, qualquer coisa na boca. Eu comia formiga. Como que ele vai achar a banana ruim? Né? Não dá para falar mal, né? Não dá para ele achar ruim a banana depois que ele botou o chinelo do pai na boca. Então, por isso que eu falo, reforçando essa ideia de que o ambiente é muito mais determinante nessa introdução alimentar do que o alimento em si. Mas eu costumo desmistificar essa história de fruta, legume. Eu acho que a gente tem que introduzir alimentos e seja qual for o alimento. O importante é a gente encontrar essa rotina entre as mamadas, o horário de sono dele, adaptar essa introdução dos alimentos dentro da rotina da criança, dentro dessa rotinazinha que ele já tem, que ele acorda, aí ele vai dar um passeio, aí ele volta, ele toma banho. Tem uma rotinazinha ali que, se a gente começa a introduzir essas experiências com o alimento dentro dessa rotina, espaçando as mamadas, esse alimento vai entrando com leveza nessa rotina e aí não tem um impacto tão forte. E aí eu gosto de trazer essa variação nas experiências iniciais, mas com repetição. Ou seja, você vai oferecer a banana, você oferece a banana hoje. Amanhã você oferece a banana de novo. Aí depois de amanhã você oferece a banana de novo.
2 a 3 dias o mesmo alimento, para que a criança reconheça aquele alimento, para que ela tenha esse estímulo novo, mesmo que ele faça cara feia, aquilo que a gente estava falando do chinelo, né? Não tem problema, a cara feia faz parte da experiência, não sabe muito bem se é ruim, então e a textura também, ele não tem que comer a banana. Exatamente. Ele não tem que comer a banana, ele não precisa ingerir aquela banana porque ele está garantido no leite. Então é mais... Aí assim a gente vai trazendo esse alimento com leveza. E aí daqui a 15 dias, um mês, depois de várias experiências, ele já está comendo a banana, ou a gente já sacou que ele come melhor a maçã. E aquele chuchu que a gente deu assim meio sem muito, porque como a Laís falou, ele começa a ficar de olho no nosso prato. Com certeza. Né? Então é interessante que a gente tenha coisas saudáveis no nosso prato que a gente possa oferecer. E é isso, um chuchu cozido na água, o bebê pode comer, né? Com um pouquinho de azeite, uma cenourinha crua mesmo, o bebê pode comer. Então pode botar ali, começar a roer. Então tem alguns truques da gente oferecer na leveza e também deixar disponível no nosso próprio prato, para que se essa curiosidade viesse, essa sensação, se esse empenho da criança de pegar ali a comida com a mão no nosso prato vier, a gente conseguir conduzir o pratinho, isso aqui dá para oferecer, isso aqui dá para colocar no jogo. E aí a gente ir trazendo essa rotina de uma forma leve, para que a criança consiga ir introduzindo aos poucos esses alimentos, comecem a fazer parte da rotina dela. E a refeição em si também, né? Que é completamente diferente do mamar, né? Sim, então, Capim, você falou dessa experiência aí de ter ali os alimentos disponíveis no nosso prato também. A criança acaba muito também pelo visual, né? Então, o que você fala das 5 cores, é importante que a criança também perceba isso ali já no prato de quem está cuidando, né? Quanto mais ela reconhecer isso, mais rápido ela vai querer ter esse prato colorido também, né? E aí, assim, na introdução, como eu falei, a gente vai muito aos pouquinhos, é um alimento por vez, aí depois de um mês nessa brincadeira a gente já começa a botar 2 ou 3, já começa a levar pro pratinho, já tem um garfinho, a gente vai evoluindo isso aos poucos, e aí o ideal é a gente construir aí ao longo desses 6 próximos meses, para que a criança, quando esse bebê já seja uma criancinha de 1 ano e meio, ela possa estar comendo a comida da casa. Por isso que é tão importante toda essa introdução que a Laís trouxe da percepção da alimentação da mãe e aí da casa como um todo, para que essa criança com 1 ano, 2, ela possa estar sentada na mesa comendo a comida que todo mundo está comendo. A meta é essa. E aí sim, ali a partir de 1 ano, a gente já tem 5 cores no prato. Importantíssimo. Com certeza. Agora, Laís, como que você enxerga o papel da introdução alimentar na construção aí de uma relação saudável e equilibrada, né, com a comida ao longo da vida? Essencial. Essencial. Eu sei que é uma introdução complicada, nem todas as mães têm tempo, nem todas as mães às vezes têm paciência, ou mãe, ou pai, ou enfim. Mas é super importante, porque é dali, do início, que você começa a construir hábitos saudáveis. A gente pensa na introdução alimentar, então ali nos 6 meses de vida, a criança ela vai negar muitos alimentos por textura, né, por sabor, ela realmente vai negar. E justamente o que a Gabi falou, ela está acostumada ali com leite, né, no conforto, então vai ser algo muito diferente para ela. E aí eu sempre falo, é você persistir e não insistir. Persistir, você tenta dar banana hoje, depois você tenta dar outro dia, depois você tenta dar como um bolinho, você tenta variar aquilo ali, mas não insistir de uma maneira grosseira, com pressão, né? Então, eu, por exemplo, minha mãe, quando eu era pequena, ela insistia para eu comer peixe ensopado e eu peguei trauma daquilo ali de uma maneira absurda. Mas hoje em dia eu já superei o trauma. Que bom! Mas, por exemplo, essa questão que a gente teve muito tempo atrás, hoje em dia eu acho que já mudou, graças a Deus, mas essa questão de, tipo assim, come tudo e aí eu te dou uma sobremesa. Come tudo e aí você faz aquilo. A pessoa, quando fica adulta, ela começa a compensar ali as emoções na comida. Eu atualmente atendo mais essa parte de emagrecimento, né, no meu consultório, não atendo tanto essa parte materno-infantil, porém eu gosto também, mas eu vejo muitas pacientes minhas que vêm por conta dessa falta da introdução alimentar, por conta dessa
essa falta de hábitos saudáveis. E aí hoje desenvolvem obesidade, diabetes, doenças em geral, porque nunca criou hábitos. E hábitos vêm desde pequeno. Então é muito importante, assim, pela qualidade de vida, pela saúde mesmo. Desde pequenininho, é óbvio que cada pessoa na sua realidade, né? E cada neném ali respeitando o neném. Mas é importante persistir, não insistir, sabe? Sim, muito bem. Agora, Capim, para quem ainda não conhece ou não acompanha o seu trabalho, conta para o público de casa, explica aí um pouquinho para a gente quais são os 5 mandamentos da Capim. Esses 5 mandamentos, eu fui elaborando ele ao longo dessa trajetória aí de quase 25 anos trabalhando com criança, né? E aí são mandamentos simples, que se a gente conseguir trazer eles no nosso dia a dia, as crianças têm benefícios fundamentais, assim, e estruturantes para esses hábitos que a Laís está falando, né? Então, o primeiro é você fazer as refeições sentados à mesa. Então, nada de sofá, de cama, de ir no balcão em cima, né, ali na pia da cozinha, enquanto está fazendo outra coisa. O ideal é mesmo a gente trazer de volta a criança para esse lugar que vai conectar a gente com o olho no olho, né, com o outro, com contemplar e compartilhar essa refeição em volta da mesa, para que a criança tenha essas referências de exemplo que a gente está tão falando, né? Sim. Aí no segundo mandamento, reforçando um pouco essa conexão, esse vínculo, sem eletrônicos, fazer as refeições sem eletrônicos. Com certeza. E aí é muito legal, assim, que vai bem de encontro com isso que a gente está falando, né? Porque pensa numa mãe amamentando e você tá aí com essa memória muito recente, né, Lana? Sim. Assim, a gente para tudo para dar o peito, né? A gente não vai ficar conversando, a gente não vai ficar vendo televisão, a gente vai estar ali contemplando aquele momento, olhando para o olho do nosso filho. A gente para de fazer tudo para dar mamar. E aí, na hora que começa a introdução alimentar, muitas vezes a gente já terceirizou essa função, né? A gente não vai parar de fazer o que a gente está fazendo para dar comida para a criança. A gente vai botar ali 2, 3 colheradas, a criança não quer comer, a gente já está estressada, já não... Então, traz a criança para a mesa, faz a refeição junto, desde a introdução alimentar. Não é hora de ter eletrônico distraindo a criança. Se a gente bota eletrônico para distrair... Muitas mães falam isso para mim, Capim, mas aí se eu boto a tela, ela come tudo. Mas ela não se apropria do que está comendo, o cérebro dela não registra essa atividade. Então, muitas vezes vai ser uma criança que dali a meia hora vai estar querendo comer alguma coisinha. Exatamente. Ou vai comer demais porque está ali hipnotizada vendo a televisão e aí não se dá conta, o cérebro não consegue liberar direito. Exatamente, vai perdendo o poder de autossaciedade. Então, o eletrônico é um desastre na refeição. Eu digo que só tem jeito de burlar essa regra, que é quando literalmente a gente está sozinho, uma criança sozinha fazendo a refeição, olhando para o nada, também não é legal. Então, bota a tela, mas chama alguém para trocar ideia. Então, você fica conversando com a sua mãe, que está lá almoçando no trabalho, você vai ligar para sua amiga, que está lá almoçando na casa dela sozinha também. Você vai dar um jeito de, enquanto você está almoçando, você está na tela, mas você está interagindo, você está trocando, você está conversando com alguém. Aí pode, se a criança estiver muito sozinha. Como a criança dificilmente está sozinha... Sim. O adulto pode ali, eu sempre oriento que o adulto responsável por essa criança sente com ela para fazer a refeição. Se não dá para fazer a refeição junto, que pelo menos fique ali circulando, trocando uma ideia enquanto está fazendo outras coisas. Então, segundo o mandamento, sem telas. Terceiro mandamento é o desenvolvimento da autonomia. E que também, por incrível que pareça, a gente pode trabalhar desde a introdução alimentar. Então, eu estou com um bebezinho de 6 meses, o primeiro alimento que eu vou oferecer para ele vamos lá, o exemplo da banana de novo. Esse bebê pode estar no meu colo enquanto eu vou na feira comprar banana, enquanto eu vou na fruteira em cima da minha mesa e vou falar, olha, filhão, hoje a gente vai experimentar banana, essa fruta amarela, então ele está no meu colo, ele está vendo a fruta, eu vou descascar, olha só, por dentro ela é branquinha. E aí isso eu já estou introduzindo o alimento para essa criança, muito antes dele colocar na boca. Né? Então, essa participação da criança, daqui a pouco esse bebê vai pegar a banana sozinho, vai abrir a banana sozinho e vai comer a banana sozinho. E se a gente construir essa autonomia ao longo da vida, a gente chega... Eu tiro essa onda, tá? Que eu tenho um filho de 17 anos que faz o jantar para mim. Ai, meu Deus!
A gente vai construindo. Meu objetivo de vida agora vai ser esse: fazer o Pedro cozinhar para mim na adolescência. Pode ser o sexto mandamento, né? Exatamente. Não, é o caminho do terceiro mandamento, Laís, porque é isso: comer sozinho, fazer o próprio prato e preparar a sua própria comida, né? Esse desenvolvimento da autonomia, ele vai fazer esse arco aí desde. E se a gente pensa na introdução alimentar, é muito lindo, porque o bebê come sozinho. Ele sabe exatamente quando ele está satisfeito. Né? Ele procura o peito, ele procura a mamadeira. E quando ele está satisfeito, ele isola a mamadeira longe, ele vira a cara para o peito, ele não vai comer mais. Não adianta você querer dar uma segunda mamadeira, não adianta você querer dar o outro peito. Se o bebê está satisfeito, ele não vai mamar. Verdade. E a gente perde um pouco dessa sensibilidade, dessa percepção, quando a gente vai fazer a introdução alimentar e muitas vezes cai nisso que a Laís estava falando, que é de forçar a criança a comer. Nossa, que é péssimo. Sim. Então, na construção da autonomia, a gente também vai tendo esse autocuidado, essa autorreferência da saciedade. Então, tem muitas coisas aí nesse terceiro mandamento. Quarto mandamento, que é o mais legal, ter 5 cores no prato. Adoro. E aí a gente vai garantir isso com um cereal e uma leguminosa, que no nosso dia a dia é o arroz e feijão. Mas a gente entendendo que o arroz pode ser trigo, quinoa, aveia, outras formas desse arroz aparecer, desse trigo aparecer, então uma massa, né, um macarrão, tudo isso tem o cereal ali. As leguminosas, que é o nosso feijão de todo dia, também tem ervilha, lentilha, grão de bico e tantos tipos de feijão, né, que não é... Quando uma criança fala para mim, não gosto de feijão, qual feijão que você não gosta? Mal sabe ela que tem mais de, sei lá, quantos mil tipos de feijão no mundo. Sim. Então, vamos lá, vamos explorar esse não gosta. E aí, depois, uma proteína, que pode ser uma proteína animal, carne, peixe, frango, ovo, ou se for o caso de um vegetariano, eu sempre oriento de ter uma segunda leguminosa ou um segundo tubérculo, uma raiz, como uma fonte de carboidrato aí bacana para contemplar esse cereal e essa leguminosa, e aí 2 vegetais, alface, tomate, rúcula e beterraba, e aí a gente pode brincar com esses coloridos aí à vontade. E o quinto mandamento, experimentar novos alimentos. E aí, na introdução alimentar, a introdução alimentar ali com 6 meses é só o início, né, da introdução alimentar. Eu acho que eu falo que a gente introduz alimentos novos para o resto da vida. Sair experimentando alimentos novos e formas de preparo diferentes que a gente não tem muito hábito de comer. Né? Então, a introdução alimentar é eterna. É verdade. Adoro. E Laís... Resumindo, sentado à mesa, sem eletrônicos, autonomia, 5 cores no prato e experimentar novos alimentos. Amei. Maravilha, amei, né? Muito bom. E Laís, você falou que gosta bastante desse assunto, apesar de não ser ainda o seu foco principal, mas quais estratégias você recomendaria para evitar o terrorismo nutricional durante a introdução alimentar e aí incentivar uma alimentação mais intuitiva e prazerosa para as crianças que estão introduzindo? Então, eu acho que você não insistir tanto ao longo da pessoa ficar com aquele trauma, né, levar ali para o longo da vida também, e não ditar um alimento como ruim ou péssimo ou ruim, porque assim, ela vai crescer, ela vai para a escola, ela vai ver o coleguinha ali comendo um biscoito, ela vai ter curiosidade. Então, minha mãe sempre conversa com a gente, por exemplo, lá em casa, ela nunca foi de dar biscoito recheado, sempre foi de dar muita fruta, legume, ela realmente se empenhou muito, e é claro que depende muito da realidade de cada pessoa, né, eu sempre bato muito nessa tecla, mas hoje eu acho que minha alimentação é tão boa, nutricionista também, porque eu vi muito isso na minha família, assim, vi muito isso em casa. Então, não você insistir, não botar um alimento como vilão desde sempre, sabe? Porque hoje em dia ainda tem, por exemplo, muita questão, o carboidrato faz mal, o macarrão é ruim, não sei o que, não sei o que lá. Sendo que uma opção boa, né, rápida para você fazer para um bebê é você botar uns legumes, botar um bebê maior, né? Porque na introdução, às vezes, ele vai naquele sinal ali de prontidão, mas fazer um macarrãozinho rápido, uns leguminhos, uma coisinha prática e que não é vilão um macarrão, massa, carboidrato, pode ser um aliado, por exemplo. Então, você trabalhar também nessa questão de juntar na mesa, ter aquele momento prazeroso, né? Fazer com que a pessoa se envolva ali na alimentação. Isso também vai fazer com que ela goste de se alimentar, preste atenção no que está comendo, olhar o que está comendo, não ficar mexendo no celular. Isso é péssimo. Você, às vezes, está saciado, mas está comendo porque está viajando ali, ó.
Então, não tá nem sentindo, exatamente, né? a criança desde pequena ela vai ter isso. E aí futuramente, adultos que eu pego hoje em dia, é isso, não sabe o sinal de saciedade porque fica mexendo muito no celular. Acaba tendo medo de comer, ou então bota muita emoção, né, todas as emoções num chocolate. Desconta muito na comida. E isso vem desde quando era novinho, nesse papo ali de ou você come tudo ou você fica de castigo, ou você... Entendeu? Então, tem que ser algo realmente mais leve. Igual a Gabi falou, a introdução alimentar ela tem que ser leve pro neném. O neném tá começando agora. A gente tem que ter paciência. E eu sei que é difícil, mas é um caminho aí que, no final da vida, né, adolescente, adulto, vai fazer muita diferença. Sim, falando sobre essa coisa da... agora, a gente... Tem mais informações, né, sobre o assunto da introdução alimentar, você fala-se mais sobre isso, as redes sociais, de alguma forma, se tornaram também uma aliada, né, nesse processo. E aí, eu tenho um sobrinho que hoje ele está com 13 anos. Quando ele era menorzinho, eu ainda tinha na minha cabeça aquela lógica do só mais uma colherada, só mais uma colherada, e você vai dando mais uma colherada. E aí, hoje eu fico assim, não era pra eu ter feito isso com ele, coitado, né? Porque de fato, calma, tá também tudo não bem. Não, mas eu não me culpei muito, não. Eu só entendi que foi assim, bom, eu venho de uma cultura que era, né? A gente foi ensinado assim. E eu fui fazendo assim, mas hoje eu já entendi que não é esse caminho. Então eu percebo, eu fico, às vezes, claro, tem o cansaço, tem muitas questões ali envolvidas, né? Mas eu fico sempre que eu tô dando algum alimento ao meu filho, eu fico observando isso, assim, quando ele já brinca, ele já empurra, eu sei que ele não quer mais. Aí eu vou ali, tento, às vezes porque ele brinca muito, né? Então às vezes ele quer. Mas aí se eu sinto que ele não quer mais, aí eu já... Falei assim, bom, é isso, não quer. Mas normalmente ele quer, assim, ele gosta bastante. Meu filho é uma criança que é boa de prato, ele gosta de comer. Agora, Capim, quais são os erros mais comuns que você observa na introdução alimentar e como a gente faz para evitá-los? Tá. Acho que uma das coisas que acontece muito é quando a criança recusa, a gente tem uma resistência de colocar de novo à disposição esse alimento. Então, se ela recusou a cenoura, geralmente a gente, não vou botar a cenoura de novo, porque não gostou da cenoura. Então, quando você não oferece de novo um alimento que a criança, a princípio, teve ali algum movimento de recusa, fica estigmatizado que a criança não gosta de cenoura, e ela não gostou de cenoura naquele dia, naquela combinação, daquele jeito que foi preparado. Eu costumo dizer, cara, a cenoura, a gente consegue oferecer cenoura de pelo menos 10 jeitos diferentes. Rapidamente, eu penso em 10 formas de cenoura diferentes para oferecer para uma criança. Então, estigmatizar que a criança não gosta de banana, que ela não gosta de cenoura, sem a criança nem saber falar isso ainda, sem a gente nem conseguir colocar à disposição da criança todas as possibilidades que existem de cenoura, a criança já vai ali acreditando naquele discurso de que ela não gosta de cenoura, e ela vai repetindo aquilo. Então, continuar oferecer sempre como se fosse a primeira vez para a criança, sabe? Então, você não gostou de cenoura ontem, né? Botei de novo hoje. Putz, será que hoje vai estar gostosa? Será que hoje está diferente? Se eu misturar aqui com um pouquinho de arroz, e se eu amassar e esconder debaixo do feijão? Uma coisa é eu fazer o truque ali na frente da criança, como a criança sendo minha cúmplice. Outra coisa é eu esconder a comida da criança, que é um erro gravíssimo, no qual eu realmente repreendo muito, porque acho um desrespeito enorme com a criança, a gente enganar ela. Então, quando a gente chega e turbina o feijão, que eu entendo que seja um acalanto para o nosso coração botar o feijão lá turbinado, com beterraba, com couve, com um monte de coisa, porque a gente fala, pelo menos ele tá, né, eu tô garantindo ali. Mas a criança tá achando que tá comendo feijão. E ela tá comendo chuchu, ela tá comendo abobrinha, ela tá comendo um monte de outras coisas que ela não se apropria e que ela ainda se sente enganada quando descobre. Então, é um truque que é muito utilizado, né, esconder a comida, os legumes, fazer uns truques para introduzir os legumes numa receita que dê para disfarçar, mas isso eu não acho legal. É diferente, por exemplo, se a gente vai fazer um nugget, a gente bota uma cenoura ralada dentro do nugget junto com o frango. Em algum momento, eu vou denunciar para essa criança que tem uma cenoura ali.
Prova esse nugget, tá gostoso? Você curtiu? Tá? O que você achou? Ah, gostou? Ótimo, posso te contar? Bem, tem cenoura, agora você gosta de cenoura no nugget. Eu vou denunciar logo depois o truque, sabe? O que não dá é pra ficar a vida inteira comendo nugget com cenoura achando que é só nugget. Essa parte que eu realmente não recomendo. Então, essa coisa de você insistir muito, né? Forçar a criança a comer, forçar a criança... Quando eu falei ali para você, calma, que também não é assim, é porque a gente sabe que tem crianças que precisam desse estímulo, que precisam desse empenho ali no dia a dia para conseguir ir dando conta e entendendo essa sua saciedade, né? Então, a gente estimular a criança a comer mais 1, 2 colheradas não é forçar a criança a comer. Forçar a criança a comer quando a criança já levantou da mesa, quando a criança está correndo pela casa, a gente está desesperada com um prato atrás dela. Aí não. Aí não mesmo. Se a criança saiu da mesa, se a criança empurrou o prato, ela não quer mais comer. Respeita. E aí a gente tem que ter um pouco do discernimento de entender que se ela está dizendo para mim que ela não está com fome, que ela já está satisfeita, ela não precisa estar com fome daqui a meia hora, nem daqui a 1 hora. Se ela daqui a meia hora, 1 hora, começar a falar para mim que ela está com fome, eu preciso denunciar para essa criança, explicar para ela, olha, lembra que lá na hora do almoço você não quis comer muito, você disse que estava satisfeito, você comeu só um pouquinho e aí a mamãe tirou o prato? Então, agora a gente vai ter que esperar a hora do lanche para você comer. Porque senão, vai chegar na hora do lanche, você não vai estar com fome. E aí aí a gente vai... para depois essa criança fazer a próxima refeição. Porque senão é isso. Muitas vezes ela vai comer ali 3, 4 colheradas, vai dizer que está satisfeito, a gente precisa respeitar, então respeitamos, não forçamos, e dali a meia hora ele está querendo um biscoitinho, um suquinho, um chazinho adoçado, está querendo alguma coisinha porque não deu conta lá no almoço. E se a gente não faz a referência, ele não constrói essa referência. Então, importante, quando a criança recusar, aceitar, mas também saber dar essa orientada para uma próxima refeição. Agora, porque deu uma travadinha no final, mas acho que a gente conseguiu pegar a sua última fala inteira, deu tudo certo. Ô, Gabi, rapidinho, uma observação que eu achei muito interessante, isso de esperar pro lanche, né? Eu vejo muito, assim, acabou de almoçar, passou um tempinho, já quer beliscar de novo e vai pro lanche e aí fica nisso, sem a pessoa perceber esse sintoma ali de saciedade, né, e de fome. Então, realmente, isso é muito importante para no futuro ser um adulto que não vai ficar nessa belisquetezinha ali depois entre o almoço e o lanche. Realmente, desde novinho. Sabe uma coisa, Laís, que você falou que é muito legal, assim, que eu ia complementar e esqueci, que é essa questão das emoções, né? A gente se alimenta de emoções também. Com certeza. Né? Então, quando a gente está ansioso, quando a gente está nervoso, quando a gente está triste, o nosso apetite varia. Sim. Eu estou apaixonada, eu fico sem fome. Eu estou angustiada, eu quero comer de 5 a 5 minutos. A criança também tem essas oscilações de emoções. Sim. Então, a gente também precisa entender que muitas vezes se a criança comeu 2, 3 colheres, pode ser que essa criança esteja triste. Sim. Pode ser que ela esteja muito ansiosa porque vai acontecer amanhã. Ou então, sacar se é um padrão, se é uma exceção. E tá tentando. Se a gente tem esse lugar de estar sem eletrônico, estar se conectando com o filho, a gente vai ter mais chance de perceber quando é frescura, quando é uma manobra, quando é uma emoção, quando é todos esses fatores que podem alterar o nosso apetite. Sim, verdade. Agora, Laís, de que maneira que os pais podem ajudar os filhos, né, a desenvolver uma atitude positiva em relação à comida? Olha, eu digo que eu acho que o primordial é você mostrar o exemplo, né? Você mostrar ali que você está na mesa, que você está dando atenção à alimentação, você está sentado ali, você está comendo devagar, você está conversando sobre o seu dia, ou então também fazer uma preparação e chamar a criança para participar dessa preparação. Eu acho muito importante, fazer com que ela sinta que foi o que ela falou mesmo, a Gabi falou, a alimentação e o nosso sentimento está muito, muito junto, né? Então, deixar com que a comida não seja uma vilã na sua vida, né? E isso eu digo tanto
tanto para quem vai comer um prato de salada, arroz e feijão, tanto para quem vai comer uma pizza no fim de semana. A comida não vai ser a vilã de qualquer forma. Então, se ela tiver inclusa desde sempre, com a alimentação mais saudável, mais equilibrada, e quando ela começar a ficar mais adulta, a questão do biscoito, do coleguinha, saber que aquilo ali não vai ser da rotina dela, né? Se a pessoa não vai mandar pra escola, por exemplo. Minha mãe não mandava pra gente pra escola, ela mandava tipo uns bolinhos que ela fazia em casa, mandava fruta, mandava outras coisas, mas uma vez ou outra falava, mãe, eu queria muito provar esse biscoito aqui no mercado. Aí ela pegava pra mim, não, você não é proibido comer, mas não é saudável, então você prova aqui, come aqui. Hoje em dia, tipo, não faz parte da minha rotina, eu não faço questão, mas nunca foi proibido, entendeu? Então levar isso com uma leveza. Com certeza. Agora, Capim, por falar em rotina, quais estratégias você recomenda para pais, né, ali que enfrentam dificuldades em criar uma rotina alimentar saudável em casa? Eu acho que assim, tem uma coisa que dá para fazer com a criança desde muito pequena, que reforçando um pouco isso que ela estava falando, de trazer a criança para a participação do processo, sabe? Porque na imensa maioria das vezes, a alimentação passa a ser mais uma das tarefas que a criança precisa cumprir, né? Ela precisa tomar banho, ela precisa escovar o dente, ela precisa fazer o dever de casa, ela precisa se vestir, ela precisa comer. E na hora que a gente pede ajuda para botar a mesa, na hora que a gente pede ajuda para tirar a mesa, na hora que a gente pede ajuda para rasgar o alface, para lavar o tomate, para guardar a comida que chegou do mercado, para ir no mercado, tudo isso a gente vai envolvendo a criança em ações e atitudes que têm a ver com a alimentação, mas que não necessariamente ela precisa comer ali naquela hora, mas ela está se envolvendo com o hábito e com a rotina da alimentação. A hora que o alimento chega na mesa, é mais uma coisa que ela fez, ele é mais uma construção de um hábito, é mais a construção daquela rotina daquele processo que é tão comprido, que é tão complexo quanto você ter comida em casa todos os dias, né? Parece que é uma coisa simples, mas não é. Alguém tem que pensar no cardápio, alguém tem que trabalhar para ter dinheiro para botar essa comida em casa, alguém tem que ir no mercado para fazer essa compra, alguém tem que fazer essa compra virar comida, né? Então, quando a criança começa a identificar toda essa complexidade do dia a dia para ela estar comendo, vai ser muito mais difícil ela falar eca para comida. Porque ela viu que dá trabalho, ela se envolveu nesse trabalho, ela entendeu que aquela maçã que ela comprou no mercado virou uma tortinha de maçã, ou aquele alface que ela ajudou a mãe dela a rasgar para botar na salada, é a salada que ela fez. Então, tudo, quando a criança está no processo, e aí não é... eu vou ter que levar a criança no mercado. Você já não vai no mercado? Você já não vai ter que fazer alguma coisa com a criança enquanto você vai no mercado? Eu falo assim, cara, eu com os meus filhos foram criados em cima da pia, literalmente. Eu botava os dois sentados em cima da minha... Me ajuda a lavar o alface enquanto eu estou fazendo arroz, enquanto eu estou picando a cenoura. Eles gostam desse processo. E aí é isso, a gente vai construindo um lugar em que eles vão se apropriando da cozinha. A cozinha faz parte, está ali. É questão de sobrevivência, a gente precisa de ar, água e comida para sobreviver. Então, treinar os nossos filhos para sobrevivência, e não só nessa coisa mais passiva que a maioria das famílias fazem, né, que é só oferecer o prato chega pronto, A única coisa que a criança pode fazer é negar. Não quero isso, não quero aquilo. Agora, se a criança constrói esse prato junto, ela tem a opção desde lá do mercado de vir escolhendo o que ela quer botar nesse prato. É diferente. Sim. Agora, a gente está falando, né, adultos já com seus hábitos alimentares criados de forma consciente ou não, de forma saudável ou não. E aí, adultos já têm alimentos que não gostam, né? Tem coisas que não gostam. Como fazer para introduzir esses alimentos para as crianças quando os pais ou os cuidadores ali em geral não gostam desse alimento? Como faz, Capim? Como é esse processo? Cara, você sabe que eu tenho uma história em casa bem curiosa, assim. Eu não gosto de pimentão, né? Pimentão é um alimento que eu tenho muita dificuldade. Eu como. Se eu for na sua casa, você vai fazer uma moqueca, eu vou comer, não vou catar, não vou pagar mico, mas assim, eu não tenho na minha casa. É difícil eu ter pimentão na minha casa. Então, meus filhos demoraram muito a ter acesso a pimentão, né? Não era um alimento rotineiro na minha casa. Eles foram experimentar pimentão na casa da minha mãe, com a minha mãe. E um dia chegaram na minha casa, depois de um final de semana com a minha mãe, com palitinhos de pimentão coloridos e comendo assim, cru. Eu falei, gente do céu, da onde veio isso, né? Uau! E assim...
foi uma surpresa, mas é isso, o mundo vai oferecer alimentos diferentes do que a gente está oferecendo, seja no positivo ou no negativo. Então, na minha casa, não tem biscoito recheado. Na minha casa também não tem pimentão. Na casa da minha mãe, tem biscoito recheado e pimentão. Porque minha mãe adora pimentão. Então, as experiências, elas vão aparecer de todos os lados. O que é fundamental é a gente trazer essa estrutura de referência para as crianças, né? Então, assim, se é um adulto que come arroz, feijão, bife, batata frita todo dia e quer que o filho coma variado, é uma certa hipocrisia, né? Então, assim, com certeza. Por que é importante o seu filho comer bem e você não precisa comer bem? Clássico, porque ele precisa crescer forte e saudável. Eu falo, bom, acho que você também deveria se preocupar em envelhecer forte e saudável para ver o seu filho crescer. Sim. Né? Então, a parte de introduzir alimentos que a gente não gosta, deixa para alguém que gosta introduzir, vai ser mais fácil. Mesmo, porque aí esse encantamento de quem gosta vai passar naturalmente para a criança. Né? Sim. E foi como você falou, né? Diga, pode falar. Não, eu ia falar, para eu introduzir pimentão na vida dos meus filhos, ia ser muito difícil, porque pensa, eu ia fazer cara feia, eu ia estar comendo sem muito prazer, entendeu? E eles vão perceber isso, porque as crianças são super sensíveis, elas sabem quando a gente está enganando elas. Elas sabem quando a gente está ali dando uma maquiada na situação. Então, é melhor a gente cuidar de pedir para alguém que goste muito desse alimento oferecer para o nosso filho. E foi como você falou, né? A gente está ao longo da vida inteira introduzindo novos alimentos. Então, mesmo que demore, em algum momento ela vai ser apresentada esse alimento ali que não é muito confortável, né? Então, não tem problema demorar para conhecer o alimento, porque tem uma vida inteira. Eu falo, cara, ninguém... Exatamente, o que eu falo para ele, ninguém precisa gostar de tudo. Mas também não tem ninguém que não gosta de nada. Exatamente. Então, eu comecei a gostar de peixe agora, que se permitia não gostar de coisas, normal. Não, eu também, assim, eu passei uma vida falando assim, eu não gosto de jiló, eu não gosto de jiló. E aí depois de adulta, assim, já crescida, né, eu experimentei jiló e falei assim, eu acho que eu gosto de jiló. Pois e passei a gostar de jiló, então... É processo, né? Experimentações, e aí é isso, assim, tá sempre apresentando sem pressão, mas de outras maneiras, né? Para a criança também se acostumando e conhecendo o alimento. Agora, se vocês pudessem dar um único conselho, né, para ir para os pais que estão começando a introdução alimentar, que conselho seria esse? Persista e não insista, porque você vai persistir um dia, no outro, introduzir outros alimentos de uma maneira diferente, mudar modos de preparo, mas não desista de incluir uma alimentação saudável para o seu filho, porque isso vai levar para a vida, vai ser hábito saudável, vai ser qualidade de vida, evitar doenças, diabetes, obesidade, problemas cardiorrespiratórios, cardiovasculares, falei errado. Então, assim, a gente precisa realmente dar uma atenção para esses alimentos, para a vida saudável. Hoje a gente tem muitas opções de industrializados que são ruins para comer todos os dias, de biscoitos super cheio de gordura hidrogenada. Então, a gente precisa ter essa consciência e também os pais precisam mostrar o exemplo. Então, não desista, porque eu sei que é difícil esse caminho, né? Então, assim, cada neném é um neném, cada realidade de uma mãe, realmente, às vezes tem que trabalhar, às vezes tem uma correria, um pai ou a mãe, enfim, mas realmente se adaptar ali na sua realidade o mais possível para uma alimentação saudável. É isso. E você, Capim, que conselho seria esse? Cara, eu diria para tratar esse momento assim com muita calma e leveza. Porque a angústia, a ansiedade de querer fazer tudo perfeito, do melhor jeito possível, isso pode trazer um peso e uma dinâmica que não vai ser confortável para o bebê. Então, assim, quanto mais leveza tiver, assim, o bebê, a introdução alimentar, ela não é uma coisa radical, né? Você não tira o peito e aí a mamadeira e aí vem a comida. É uma coisa que a gente vai, eu costumo dizer que a gente vai equilibrando essa gangorra, sabe? Tá só no peito, aí a gente começa a introduzir os alimentos, aí vai diminuindo naturalmente a mamada, aí a gente vai introduzir, aí essa gangorra vai se equilibrando, aí depois que ela se equilibra, a gente, naturalmente, o bebê vai se desinteressando pelo peito, porque os alimentos
Se a gente manter essa leveza, se a gente manter o afeto, o vínculo afetivo se estender para a mesa, né, sair do peito, do colo e ir para a mesa, a gente manter essas relações afetivas na hora da alimentação, a gente vai manter nossos filhos em volta da mesa para sempre. Isso que interessa, né, que eles voltem para a mesa com a gente, que eles queiram dividir a refeição com a gente. Então, tem que ser na leveza, tem que ser no afeto e no vínculo. Isso, para mim, é quase mais importante do que o alimento em si, sabe? Com certeza. Sim. Bom, desde a introdução alimentar. Sim, com certeza, assim, é realmente uma questão de vínculo, né, de afeto, né, e quando é isso, você se preocupa com a alimentação da criança, automaticamente você vai mudando, assim, isso aconteceu também comigo, assim, em casa, né, conforme a gente foi criando ali, se adaptando à alimentação do Pedro, a alimentação de toda a família foi se adaptando, a gente foi criando hábitos mais saudáveis. Hoje, sim, a gente, muitas das vezes, esse final de semana, no último final de semana, né, a minha mãe fez uma costelinha e eu falei assim, mãe, tem certeza que você não colocou sal nessa? Ela falou assim, não coloquei sal. Eu falei assim, não é possível, tá muito saborosa, assim, a gente vai perdendo essa necessidade do sal, por exemplo, do açúcar, né, quantas frutas, né, já possuem ali, você vai se saciando sem ter essa necessidade do hábito, né? Sal, açúcar o tempo inteiro. O paladar fica viciado também. Exatamente, então é realmente hábito, né? Então, eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz com essa conversa de hoje. A gente está chegando ao final do nosso programa e eu gostaria de saber se vocês gostariam de acrescentar mais alguma informação para essa nossa conversa de hoje, alguma coisa que tenha passado aí e a gente não tenha dado uma atenção, e também fiquem à vontade para divulgar as redes sociais de vocês, para quem estiver assistindo de casa conseguir continuar acompanhando aí o trabalho. Eu acho que a gente falou um pouquinho de tudo e é um assunto muito grande, na verdade, né, Gabi? Então, assim, cada indivíduo também reage de uma forma e a gente, como Nutri, a gente sabe que tem a questão social, a questão financeira também, a realidade daquele pai, daquela mãe, mas que, assim, é um assunto muito lindo, que eu gosto muito de ver o neném crescendo com saúde nesse meio ali. E obrigada pela oportunidade de estar aqui. Quem quiser me acompanhar também nas redes sociais, eu foco muito no emagrecimento de uma maneira saudável, comendo de tudo, sem terrorismo alimentar. laisbiancardi.nutri. Então, vou amar ter vocês também. Obrigada, Laís. Gabi? Acho que complementando o que a Laís já falou, assim, é um processo, né? A gente entender que a criança está em formação. E a formação da criança, ela é basicamente pelo que os adultos que estão ali compondo essa família trazem com eles de valores e de estrutura mesmo no dia a dia. Então, tentar não apontar para a criança, ela come mal, ela não experimenta, ela isso, aquilo. Quanto menos a gente ficar apontando para a criança e definindo ela do gosta, não gosta, mais chance essa criança tem de se colocar no mundo de formas surpreendentes, né? Então, não rotular as crianças é fundamental nesse processo, e a gente acolher as dificuldades mesmo, porque isso que a Laís falou, assim, tem momentos que é difícil, mas se a gente tiver leveza e os valores ali fortes dentro da gente, fica mais fácil, né? Então, se a gente pensar que a alimentação é tão fundamental para manter a saúde do nosso filho, a integridade da vida dele, quanto botar cinto de segurança na hora de andar de carro, ninguém vai temer dar comida saudável para o filho, né? Ninguém vai ficar angustiada, mas não vai gostar. Cara, é tão importante quanto atravessar a rua de mão dada, quanto escovar dente todo dia, quanto tomar banho, se alimentar direito. Esse valor estruturado internamente nos pais, né, em quem vai ser a força pilar dessa criança, essa criança vai aprender os valores saudáveis naturalmente, com leveza. E esse é sempre o meu maior desafio e a minha meu maior legado, é a gente trabalhar com criança com leveza, com diversão, com envolvimento e trazendo para eles esse desenvolvimento da autonomia. Então, o meu foco de trabalho é sempre esse. Quem quiser, quem ainda não conhece, quiser ir me seguir no Instagram, estou lá, Gabriela Capim, Capim com K, e falo muito sobre comportamento, sobre relação em volta do alimento e com a criança. Então, vai ser um prazer dividir com vocês.
Maravilhosa. Bom, Muito obrigada pelo convite, foi uma delícia. Sim, de verdade, assim, realmente foi uma conversa muito gostosa. Gostaria de agradecer a participação de vocês no nosso programa de hoje. Foi uma conversa muito gostosa mesmo e cheia de orientações valiosas, né, para o público que tem aí acompanhado o nosso programa. Muito obrigada mesmo. A TV Maricá está sempre de portas abertas para vocês, viu, Capim? Laís também, que já acompanha a gente aqui com bastante frequência. Muito obrigada pela participação mesmo. Imagina. Muito bom. Maravilha, foi um prazer, gente. Foi um Estou prazer. aqui à disposição. Obrigada. E assim encerramos mais uma edição especial do Maricá Debate. A introdução alimentar é muito mais do que um momento de mudança na rotina. É também um marco de saúde, vínculo e aprendizado para toda a família. Muito obrigada pela sua companhia de sempre ao longo de todo esse ano. Na próxima edição, seguimos revisitando momentos especiais do Maricá Debate. Até sexta-feira. Tchau, tchau.